Hoje vou ensinar vocês a fazer torta de palmito. Oi pessoal, eu sou a Merav Dayan, bem-vindos ao meu canal. Hoje vou ensinar vocês a fazer uma torta de palmito muito gostosa. Torta de palmito é um acompanhamento bem legal para comida. Tem carboidrato e tem verduras e o sabor é gostoso, é levinho, é muito bom como acompanhamento para a porção de proteína. Os ingredientes que temos primeiro é para massa, depois vamos fazer o recheio e depois nós montamos o recheio junto com a massa. Primeiro vamos fazer a massa então com a farinha peneirada, 2 gemas de ovo, pouquinho de sal, óleo vegetal e água com gás. Todas as quantidades e a explicação estão na descrição do vídeo. Vamos começar. Nós colocamos todos os ingredientes na batedeira e batemos junto só até formar uma massa. Farinha, as gemas, o óleo, água com gás e um pouco de sal. Batedor raquete e velocidade 2. A massa está pronta. Vamos guardar ela meia hora na geladeira para que seja mais fácil de trabalhar com ela dentro do papel filme. Pessoal, vamos fazer o recheio da torta e eu recomendo muito ficar comigo até o final, porque o resultado final da torta vai ser tão bonita que vai parecer que vocês compraram em confeitaria e ainda mais bonita. E além de bonita, é muito gostosa mesmo. Vale a pena. Vamos lá. Primeiro, a gente vai refogar um pouco de cebola. Temos aqui cebola. A cebola refogada, a gente coloca o resto dos ingredientes, que é palmito cortado em rodelinhas, meio rodelinhas, ou vocês compram esse que já vem cortadinho, que é um pouco mais em conta e vale a pena. Temos azeitona em rodelinha, milho de conserva. Eu sugiro também lavar o palmito com água, lavar a azeitona e o milho do conservante, tá bom? E temos tomates descascados cortados em cubo e um pouco de sal. E mais para frente nós vamos colocar extrato de tomate, pouco de água com farinha. Isso é um pouco depois. Primeiro, nós vamos refogar a cebola. A cebola vocês podem picar. Eu gosto de bater ela no liquidificador com um pouquinho de água, para não travar as facas do liquidificador, mas quando ela está batida, fica evidente menos os pedacinhos dela na mistura da torta. Vamos colocar o óleo vegetal. Esquentar e colocar a cebola. Vamos pôr a cebola, o óleo está quente. Quando a cebola estiver dourada, vamos pôr o resto dos ingredientes. Agora que a cebola está dourada, vamos colocar o milho. O palmito,
azeitona, o tomate e o sal. E continuamos cozinhando em panela aberta, fogo médio para baixo, uns 15, 20 minutos até cozinhar um pouco. Pessoal, passaram uns 20 minutos, as verduras cozinharam um pouco. Cada alguns minutos eu mexi com a colher para ficar o cozimento mais uniforme. Vamos acrescentar o extrato, a água e a farinha. Quando a gente corta a torta de palmito, a gente quer ver fatias bonitas, com recheio firme, coladinho, que não derrama. E para isso, o que fazemos? Pegamos pouco de farinha, misturamos com água. Água é temperatura ambiente. Se pegar água quente, não funciona porque a farinha não dissolve bem dentro da água. E esta mistura da água com a farinha, nós colocamos na panela e misturamos. Assim fica tudo mais coladinho. E para colorir a nossa torta, fazer ela numa cor mais atraente, nós colocamos também extrato de tomate. Estou mexendo 1 ou 2 minutos e já vou desligar o fogo. Agora é a hora de montar a torta. Como vamos fazer? Temos a massa já mais geladinha, agora é mais fácil de trabalhar com ela. Primeiro vamos preparar a forma. Temos forma ondulada de tamanho 26. Colocamos papel manteiga na base. E untamos um pouco a base e as paredes da forma. Um pouco de farinha também. Agora fazemos assim. Nós pegamos um pouco menos do que a metade da massa e abrimos com o rolo, um pouco menos do que a metade. Um pouco de farinha, abrimos mais ou menos no tamanho da forma, só para facilitar o jeito de espalhar a massa. E vamos colocar na base. Agora precisamos completar a parede. Cortamos com faca um pouco onde está ultrapassando e completamos. Se a gente vê que falta um pouco de massa, dá para pegar mais um pedacinho da nossa massa aqui e completar. Formar uma base bonita e com parede. E apertar bem na parte que é a conexão entre a base e a parede, para a torta ficar bonita e não muito inchada nesta região. Agora, precisamos colocar o recheio e cobrir. Vamos colocar todo o recheio, que já esfriou um pouquinho, em cima da nossa massa. Espalhar bem. É gostoso a torta bem recheada. Agora, falta cobrir e enfeitar. Como vamos fazer? Vamos deixar a torta de lado um minuto. E
nós pegamos aqui, da massa que sobrou, mais ou menos 2/3 dela, tá bom? Mais ou menos isso. Deixamos um pedacinho de lado, pouco de farinha. E abrimos um círculo mais ou menos no tamanho da nossa forma, um pouco maior. Esta massa vamos colocar agora em cima da torta e cortar a sobra. Temos a faca aqui. Todo o resto da massa nós vamos utilizar. Vamos apertar bem no contorno da torta, para ficar bem fechadinha. E agora vamos enfeitar ela. Como a gente enfeita? Fazer ela mais bonita do que da padaria, com a massa que temos, o que sobrou e o que a gente guardou, podemos juntar. E ainda depois, se sobra massa, eu vou mostrar para vocês uma coisa legal que dá para fazer com o que sobra. Mas, às vezes, não sobra, não tem problema. A gente abre a massa por comprimento. Assim, mais ou menos no diâmetro da nossa forma. Não precisa ser muito fino, tá? Mais ou menos uns 3 a 5 milímetros. E com a ajuda de uma régua. Agora, a régua eu sugiro usar uma de inox culinária ou de plástico. Não recomendo usar de alumínio, porque a gente vai cortar tirinhas. E quando a gente corta ou com faca ou com cortador de pizza, o alumínio, ele às vezes se corta junto e é tóxico. A gente pode colocar um pouquinho de alumínio na nossa torta. Então, tem que usar uma régua ou de plástico ou de inox, tá bom? Vamos cortar tira e pegamos, enfeitamos a torta. Assim. De um lado para o outro. E assim vamos fazer vários para este lado e vários para o outro lado. A largura das tirinhas pode ser 8 milímetros, 1 centímetro, do jeito que vocês gostam. Vamos pincelar com ovo e assar em forno pré-aquecido, 200 graus, por volta de 25 minutos a meia hora. Temos que acompanhar e verificar que está ficando dourada e assada. Me sobrou um pedacinho pequeno de massa, às vezes sobra pouco mais, e podemos fazer uma coisa bem gostosa com ela. Podemos pegar 2 pedaços de papel manteiga e fazer do jeito que a gente aprendeu daquela aula de enrolado de tâmara, abrir a massa em jeito retangular. Entre os 2 papéis, a gente pode abrir e fazer uns palitinhos salgados de massa. Vamos dobrar no tamanho do retângulo que a gente acha legal. Não tem regra quanto o tamanho que vocês querem. A massa entre os papéis. E vamos abrir a massa com rolo. Agora que abrimos a massa,
no formato de um retângulo. Vamos cortar em tirinhas da largura que a gente quer, fazendo uns palitinhos. Vamos passar para uma forma com papel manteiga, todos os palitos. Vamos pincelar todos eles com ovo e espalhar gergelim em cima. Nós vamos ter uns palitinhos bem crocantinhos, super gostosos de massa. E às vezes vocês podem até fazer esta massa só para fazer esses palitinhos tão gostosos. Um pouco de gergelim. Nós vamos assar esses palitos e depois da torta sair do forno, eles assam mais rápido, uns 10 minutos, 15, até dourarem. Tem que acompanhar e ver que ficam douradinhos. A torta está pronta, já esfriou um pouquinho, não precisa esperar muito tempo para tirar da forma. Os nossos palitinhos também, e vamos provar. Como a gente tira a torta da forma? Muito fácil, a gente untou e temos o papel manteiga, só levantar para cima e puxar aqui o papel, segurar e empurrar a torta para dentro da forma. Se quiserem levar em uma embalagem descartável, também é super prático. Querem levar, impressionar um amigo, vocês estão convidados para um jantar, vocês passam para uma embalagem descartável e podem levar assim tão bonito. Os palitinhos também, vamos pegar assim da nossa forma. Olhem, vale a pena fazer essa massa só para os palitinhos, porque é tão crocantinho e gostoso. Vamos cortar e experimentar. Deixa eu ver aqui, por lá. Dá para fazer um círculo no meio e cortar, e dá para cortar até o centro. Eu vou cortar uma fatia grande. Gente, a massa está perfeita, perfeita. O recheio maravilhoso, muito, muito gostoso. E eu quero também experimentar um palitinho aqui. Olhem como ele está crocante. Esse aqui é um lanchinho delicioso. Pessoal, se quiserem fazer a mesma torta no tamanho menor, é só escolher uma forma ondulada tamanho 18 e dividir todos os ingredientes do recheio e da massa da torta pela metade. É isso. Até aqui por hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa seu like, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito. Ative as notificações apertando no sininho para não perder nenhum vídeo do canal. Aproveitem para me escrever nos comentários do que vocês gostariam de aprender, assim eu fico por dentro, e dão uma olhada no Instagram para ver as coisas que vamos aprender aqui no canal no futuro. Tchau! Até o próximo vídeo.